Quantos pães vocês têm? Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 34. Nesse capítulo, José Carlos de Luca, no livro Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Esse capítulo, como está o nosso cesto. De Luca faz referência à passagem, né, do Evangelho, Mateus, em que Jesus está diante daquela multidão. E essa multidão acompanhou Jesus por vários dias, né? Aqui. Estou com pena dessa gente porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, pois poderiam cair de fraqueza pelo caminho. Isso também está em Mateus 15, 32. Jesus sente compaixão por nós, ele vê o nosso sofrimento, ele sabe que nós passamos fome, dores, nós adoecemos, ele veio e curou, ele veio e foi o alívio para tantas dores, tantos sofrimentos. E naquele momento em que estava diante de uma multidão que o acompanhou e ele pregou para essas pessoas, ele ensinou. Agora era a hora de dispensar. Ele percebeu que havia fome material. Então não é apenas a questão espiritual que Jesus observou. Ele estava aqui entre nós, nos curando o corpo e a alma, nos saciando a fome do corpo e da alma. Então ele vai para tratar dessa questão com os seus discípulos e diz, né, que era preciso dar o de comer. E os discípulos, eles protestam. Jesus, nós não temos comida para todo mundo. Né? Onde que também nós vamos encontrar comida para comprar, já que estamos aqui no deserto? Fica muito distante, nós não temos dinheiro. Então isso se tornou inviável. Jesus não se dá por vencido, obviamente, ele tem um plano para isso. E ele pergunta o que nós temos, né? Quantos pães vocês têm? Essa é a pergunta que abre a discussão desse capítulo, que exatamente Jesus, ele vai fazer algo a partir da nossa atitude, da nossa oferta. Então, eu outro dia estava explicando para o meu filho, né? Eu falei assim, olha, Jesus não sai correndo atrás da gente, né? Também a gente já falou isso em outra passagem. E Jesus, ele não vai correndo atrás da gente se a gente não quer ser acolhido por ele. Então, a ovelha, quando ela se rebela, eu vou para o mundo, eu vou, né, o filho pródigo, tchau pai, vou pegar tudo que é meu e vou para o mundo. E esse filho vai para o mundo e enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos. O dinheiro acaba, ele se vê sozinho, né? E vê com fome, ele passa pelas necessidades. O pai dessa história que Jesus nos conta, ele não sai correndo para buscar o filho. É diferente quando ele fala da parábola da ovelha perdida, que o pastor ele guarda as ovelhas para ir em busca
daquela ovelha que está perdida. Por quê? Porque aquela ovelha não tem condições de retornar. Ela não sabe o caminho de volta. Ela está perdida e ela pode estar ferida, né? Porque se trata de um nível de consciência muito elementar, muito no início. A ignorância desse ser é muito maior. Então, quanto mais conhecimento nós temos, maior o nosso livre-arbítrio, maior a nossa responsabilidade. A ovelha, ela representa um estágio de desenvolvimento do psiquismo, ou seja, da alma, que é muito primário ainda. É muito ignorante, é semelhante ao animal. Agora, quando nós temos a parábola do filho pródigo, que esse filho sai, é uma escolha, ele está consciente e ele faz tudo o que faz com consciência, né? Ele não tem dimensão de outros aspectos da vida, mas ele está fazendo escolhas. E o pai precisa esperar pacientemente para que aquele filho tome a consciência de tudo que ele fez e responda pelos seus atos. Ele precisa passar pela regeneração, restauração das coisas que ele fez. E nesse momento que nós fazemos isso, nós estamos no caminho de volta para o Pai, e aí sim, esse Pai nos recebe com amor. Então Jesus, ele nos ensina exatamente isso. Eu vou recebê-los com amor, com compaixão, mas vocês precisam vir até mim. Vocês precisam desejar profundamente a transformação de suas vidas. Vocês precisam desejar ardentemente saciar a sua fome, saciar a sua sede, né? Não é só de pão e água, né? É de vida. E aí Jesus precisa do elemento, né? Precisa da matéria, precisa que a gente leve para ele alguma coisa. E aí com isso o que ele faz? Ele materializa. Então Chico Xavier, ele fala, o amor de Jesus nunca está pobre, nunca, ele é abundante. O amor divino, ele é abundância. Deus, ele não dá pouquinho. Vocês já viram a natureza? Eu fico admirada de ver a variedade que nós temos de flores, né? De até grama. Quando eu fui comprar grama para o jardim, tem grama disso, daquilo, porque depende da quantidade de sol, de sombra, de água, de não sei o quê. Então, nós temos uma variedade enorme, que nós não temos noção. Até hoje, nós não conseguimos catalogar todos os seres que existem, né? Na terra e no mar. Imagina as profundezas do mar, a gente não alcança. E seres microscópicos, seres, né? Não temos noção. É um laboratório imenso em que vários seres foram projetados e todos têm um propósito na natureza, na vida desse planeta. E aí, essa é a abundância. Então, quando Jesus pega o pão, pega os peixes, ele faz dali a materialização em que ele distribui, né, a comida distribuída para toda aquela gente e ainda sobra cestos, vários cestos, repletos de peixes e pães. Então, Jesus dá em abundância, sobra, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, também lembrando a parábola dos talentos, o que nós temos? Vocês veem que eu estou fazendo referência às parábolas, pressupondo que vocês já conheçam as parábolas, né? Se não conhecerem, é preciso estudar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que a gente trabalha muito, são vários vídeos sobre a parábola do filho pródigo, que é
a minha parábola de coração, porque eu acho que ela diz tudo. Mas vamos lá. A parábola dos talentos, o que nós temos? Foi dado 5 para um, 3 para um e 1 talento para uma pessoa. E se esperava que essas pessoas fizessem algo para multiplicar aqueles talentos. Aqui tinha 5, entregou 10. Aqui tinha 3, entregou 6. Ela dobrou. E aqui tinha um com medo do Senhor, enterrou e devolveu para ele exatamente aquilo que foi entregue. E aí Jesus ele fala: aquele que tem muito, mais receberá. Aquele que tem pouco, até isso será retirado. Então, Jesus está falando que vai retirar, já tem pouco, vai retirar? Como assim? Jesus vai deixar a pessoa na miséria? Mas ele não multiplicou os pães e peixes, não deu em abundância? Acontece, tem essa passagem aqui: pois quem tem receberá mais, para que tenha ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isso tá em Mateus, capítulo 13, versículo 12. Por que a gente precisa analisar essa expressão de Jesus? Se a gente entende que Jesus quer que a gente tome consciência e haja com sabedoria, com responsabilidade, quando a gente tem pouco e não cuida do que tem, no sentido de reconhecer que é uma dádiva divina, a oportunidade da vida é uma dádiva. Por exemplo, por que a gente diz que o suicídio ele é um dos maiores crimes que a gente possa cometer na nossa evolução espiritual? Porque nós não estamos reconhecendo essa dádiva, nós não estamos aproveitando isso que nos foi dado para multiplicarmos. Então, o que acontece? Até o pouco que você tem, isso também será tirado. Então, a pessoa, ela perde. Não estou entrando no mérito de discutir por que uma pessoa comete suicídio, nem não. Né? Eu estou só dizendo como que a gente precisa tomar consciência do que é a vida, o sentido dessa vida. Todas as oportunidades que nos chegam, todos os recursos que vêm até nós, todos os talentos que nos são entregues, como que a gente lida com eles, né? Vou dar um exemplo também, pegando aqui a minha experiência com meu filho. Meu filho tem um talento, assim, nato. Ele, desde pequenininho, a gente vem falando que vai dar um violão para ele. E até que ele pede, ele falou: eu quero um violão, quando é que vocês vão me dar? E aí a gente deu. E ele foi fazer a aula de violão, uma escolinha, né? Em 2, mas sem brincadeira, em 2 aulas, o menino já estava tocando. A professora ficou bem espantada, ela falou: ele é um dos meus melhores alunos, ele tem uma facilidade enorme, ele aprendeu as notas, memorizou rapidamente, sabia trocar, enfim, uma destreza, uma habilidade. E aí é aquilo: se você tem, mais você poderá receber. Então ele poderia ali estudar, aperfeiçoar, e ele poderia até se tornar futuramente um professor, quem sabe? Só que ele não deu valor para aquilo. Ele não deu valor. Ele estudou por um tempo e aí ele foi colocando o violão de lado, do tipo: não tem mais interesse nisso aqui não. Tá tudo bem, é só um exemplo que eu tô dando, né? Mas aí, assim, você olha para aquele violão que já tá ali encostado, tomando poeira. Eu poderia simplesmente dizer: você não vai tocar mais violão, então tá.
vou dar esse violão para quem queira tocar, porque isso vai ser tirado de você, já que você não quer mais, não tem mais interesse. Então, às vezes é olhar para aquilo e não reconhecer que ali tem uma oportunidade. Ele pode estar desperdiçando uma oportunidade. A gente até falou, a gente não sabe como é que é o futuro da nossa vida, né? E será que um dia, né, saber tocar o violão, porque você já trouxe isso como uma facilidade, né, sua, poderia ser uma oportunidade de trabalho, poderia ser uma oportunidade de você ganhar um dinheirinho, né, dentro de uma circunstância em que talvez não consiga emprego, sabe-se lá, ou até mesmo como, né, trabalhar agora, jovem, né, enquanto está fazendo a faculdade, ou então quando está estudando na escola, vou ensinar os meus colegas, vou ganhar um dinheirinho. Enfim, a gente desperdiça oportunidades. Não ver naquela situação, não ver naquela situação como, né, algo com potencial de crescimento, né, algo promissor. A gente precisa aproveitar as oportunidades que tem, né? E lembrar que nunca estamos sozinhos, que Jesus está sempre nos dando as oportunidades. O que a gente precisa fazer é ir ao encontro de Jesus, né? Oferecer para Ele, né, o que nós temos. Então vamos para a nossa oração. Mestre Jesus, eu também estou com fome. Fome de amor, de compreensão, fome de saúde, de companhia, de oportunidade. Peço que você possa hoje, mais uma vez, realizar a multiplicação dos pães em minha vida. Eu creio que você pode fazer isso, mas eu sei que também devo fazer parte deste acontecimento, desta multiplicação. Devo agradecer todas as bênçãos de que já disponho, todas as coisas boas que me aconteceram e as coisas ruins que não me aconteceram. Estou olhando para a minha vida, procurando encontrar as bênçãos e noto como sou rico, afortunado. Tenho problemas, sim, porém tenho muito mais razões para agradecer do que para reclamar. Olho para o meu cesto e tenho poucos pães a lhe oferecer, mas eu compartilho o que tenho, meus bens, meus talentos e capacidades, com os meus irmãos de caminhada. Aprendi com você que dividir é ganhar, repartir é multiplicar. E sei que meu cesto, quando tocado pelo seu amor e sua vontade, vai se encher de pães e peixes. A fartura, a saúde, a felicidade cairão em minha vida como chuva no deserto, porque aprendi que você trouxe a minha vida trouxe a vida em abundância para todo aquele que for capaz de transformar o seu próprio coração. Obrigado, Jesus, por seu amor que nunca me desampara. Assim seja.